canal Chanel Pensador, onde mais uma vez estamos aqui de volta para estudar um pouco mais da palavra de Deus. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. A palavra de hoje é a sequência do primeiro vídeo num grupo de estudos que estamos colocando aqui no canal sobre o tema Angelologia, a origem dos anjos. Pois bem, queridos, no vídeo anterior nós falamos sobre a origem dos anjos, falamos sobre a sua existência no céu, na terra, como mensageiros de Deus. Falamos do lugar onde eles moram, e o que eles fazem lá. Falamos quando foi que eles foram criados e como foram criados. Muita coisa interessante discutimos ali no primeiro vídeo de uma série de vídeos, nesse tema aí, angelologia. Nesse segundo vídeo do tema, vamos falar sobre as classes de anjos que existem segundo a Bíblia Sagrada. Falaremos ainda sobre uma citação do profeta Zacarias sobre anjos do sexo feminino. E falaremos também sobre a aparência dos anjos, precisamente dos seres viventes das profecias, relatadas pelo profeta Isaías e pelo profeta Ezequiel, e também os seres viventes da revelação do apóstolo João. Veremos fotos e vídeos de como seriam essas criaturas na glória de Deus. Muito assunto interessante vem por aí nessa sequência. Então, vamos à segunda parte de angelologia, a origem dos anjos. Esse é o nosso assunto agora. Continue ligados. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não faz parte desta família de estudo bíblico, acione aí a inscrição, participe conosco desse canal, toque aí no sininho, compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu joinha, é muito importante para nós aqui do canal, ok? Deixe aí o seu joinha e se inscreva em nosso canal. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Amados ouvintes, as obras de arte, quadros, cinema, desenhos animados, sempre fizeram muitos acreditarem que os anjos possuem uma aparência de beleza inigualável, sendo em várias ocasiões ali até representando como seres loiros de cabelos cacheados, musculosos, com uma espada nas mãos, ou em animações um arco e flecha, quando são representados por crianças de olhares serenos. Entretanto, queridos, esta breve análise que faremos agora da Bíblia Sagrada mostrará que, na verdade, eles não são tão bonitões como você vê por aí através das mídias. Os textos sagrados indicam que os mensageiros de Deus, divididos em categorias hierárquicas, possuem aparência que assustariam praticamente qualquer pessoa. Não é à toa que suas aparições sempre são sucedidas por uma mensagem de não tenhais medo, indicando o aspecto bondoso existente neles. Vamos falar um pouco sobre essa aparência dos seres angelicais. Vamos tentar mostrar como seria, dentro da descrição bíblica. Lógico, óbvio que a Bíblia não traz fotos, mas ela descreve, essas características do aspecto desses seres. E é isso que nós vamos buscar mostrar para você como seria o aspecto dos anjos. Se falando sobre isso, embora se tenham por vezes revelado na forma de corpo humano, que na teologia nós chamamos isso de angelofania, quando eles tomam a forma corpórea, humana,
como por exemplo descrito lá em Gênesis no capítulo 18, versículo 3º, também são descritos em Hebreus no capítulo 1º, versículo 14, e ali até eles são chamados de espíritos ministradores. Isto sugere que não tem corpos materiais, ao contrário dos humanos. Tal é apoiado ainda, queridos, pelo fato de não funcionarem como seres humanos, em termos de se referindo a casamento, a procriação. Esses detalhes nós falamos bastante no primeiro vídeo. Os evangelistas Marcos, e também o evangelista Lucas, Marcos no capítulo 12, versículo 25, e Lucas no capítulo 20, versículo 36, ele fala sobre isso, na questão deles também não estarem sujeitos à morte, não se procriam, não se dão em casamento, não estão sujeitos à morte, são mais fortes que os humanos, enfim, é por isso que no fator humanidade, incluindo o nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, a Bíblia descreve como um pouco menor que os anjos, A Bíblia fala sobre isso em Hebreus 2, versículo 7. Mas por que Jesus é taxado aí como um pouco menor que os anjos? Porque ele teve que morrer e os anjos não morrem. Compreende como o escritor quis dizer ali? Vamos ler o texto em Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Está escrito ali: tu o fizeste, Esse tu aqui se refere a Deus Criador, Deus o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Isso é que o escritor de Hebreus narrou. Por isso é que eles não são inferiores do que o homem, pois não estão sujeitos às limitações do corpo humano, especialmente uma vez que são incapazes de morrer, como nós podemos ver em Lucas capítulo 20, versículo 36. Ok? Os anjos têm maior sabedoria do que o homem, mas mesmo ainda assim é limitada. Os anjos têm poder superior aos homens, mesmo assim estão limitados em poder. Anjos, porém, têm limitações comparando ao homem, particularmente numa perspectiva futura. Os anjos não foram criados à imagem de Deus, não partilhado por isso o destino glorioso de redenção, do homem em Cristo. Dá para entender então? Porém, na consumação dos tempos, o homem redimido será exaltado acima dos anjos, como Paulo descreve em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 3. Só para a gente entender melhor esse assunto, que os anjos são espíritos, vamos observar alguns textos, aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia descreve os demônios, no caso os anjos caídos, como sendo espíritos malignos. Isso nós podemos ver registrado em Mateus, no capítulo 8, versículo 16, Mateus capítulo 12, versículo 45, Lucas capítulo 7, versículo 21, Lucas 8, versículo 2, Lucas 11, versículo 26, ainda em Atos capítulo 19, versos 12 e Apocalipse capítulo 16, versículo 14, É-nos dito que não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o que Paulo escreve lá na carta aos Efésios, no capítulo 6. Agora, já em Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo dá a entender isso quando ele identifica forças celestiais como elas sendo invisíveis. Mesmo embora não necessariamente as afirmações de Jesus quanto aos anjos não casarem nem morrerem, aparentam indicar que os anjos
são espíritos aí. E o que podemos entender, queridos, que embora sejam seres espirituais muito poderosos, os anjos não são onipotentes, eles não são oniscientes e nem onipresentes. Isso só cabe a Deus, esses atributos só cabem a Deus, pois os anjos não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nós estamos nos referindo quanto ao seu aspecto, né? Dentro do que os escritores colocaram aí. Agora, quanto à sua aparência, visto que são seres espirituais, normalmente não são visíveis, a menos que Deus conceda a eles a capacidade de serem vistos e se manifestarem. Primeiro exemplo, temos o profeta Balaão. Não conseguia ver o anjo no seu caminho até que o Senhor abriu os seus olhos, né? E ele conseguiu ver o anjo. Isso está registrado em Números, no capítulo 22, versículo 31. Agora, já o servo de Eliseu, ele não foi capaz de ver a horte de anjos que o rodeavam até Eliseu ter orado para que os seus olhos fossem abertos e ele conseguiu ver. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Então, de acordo com o registro das Escrituras, ao seres avistados, os anjos frequentemente confundidos com homens por se manifestarem com aparência masculina, mas a Bíblia dá a entender que eles não são homens, seres humanos, né? São espíritos. Ok? Então, por vezes eles aparecem de uma forma que manifeste a glória de Deus ou com algum tipo de vestuária resplandecente, um brilho diferenciado, de um modo consistente aparece como homens reais, porém nunca aparecem como fantasma ou assombrações. Eles não vêm para assustar, eles vêm para transmitir a mensagem de paz, em paz da parte de Deus. Ocasionalmente são retratados sobre outras formas ou manifestações tais como com asas, ou combinações de homem, talvez combinação de animal, pássaro, conforme sucede em Ezequiel capítulo 1, versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 6, que é um texto muito chave, muito base, e nós vamos falar muito sobre Isaías 6, ok? Nenhum anjo, queridos, apareceu literalmente nessa forma por livre e espontânea vontade, mas dentro de uma permissão de Deus, porque eles são mensageiros unicamente do Criador. Também parecem ter aparecido como um jovem, ou adultos, como registra Marcos no capítulo 16, versículo 5, que fala de um anjo jovem, um anjo rapaz, Marcos registra isso no capítulo 16. Mas não existe qualquer indicação de anjos que tenham aparências como mulheres, a não ser um texto que eu gostaria de frisar aqui para os queridos ouvintes quando estiverem estudando a Bíblia, não passar desapercebido, é o texto de Zacarias capítulo 5. Vamos falar sobre esse texto daqui a pouco e explicar o que ele transmite. Porém, queridos, já sabemos que eles não envelhecem, eles não morrem, eles não se casam, eles não se dão em casamento, eles não se procriam, como lemos em Lucas 20:36, no contexto do fascínio da nossa cultura hoje, como dissemos antes, é uma anjomania do século XX, o conceito comum dos anjos é o de criatura aladas, a maioria das vezes do gênero feminino. Muitas dessas ideias comumente aceitas
pela sociedade, pela cultura, pela literatura, pelo cinema, não são apoiadas por um testemunho bíblico. A Sagrada Escritura não defende esse tipo de coisa. Não há referência explícita de que, de fato, eles tenham asas propriamente ditas, embora veja isso descrito no livro do profeta Daniel, capítulo 9, em Apocalipse 14, né? E que esses textos que citei descrevem alguns anjos voando. Os querubins, os serafins, são representados com asas, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 20, também Isaías 6. Olha nós voltando para Isaías 6 outra vez. Da mesma forma que as criaturas simbólicas, a qual nós vamos falar bastante lá em Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. Contudo, queridos, não temos garantias que aquilo que é verdade em relação aos querubins, aos serafins, ou seja, também seja para, no geral, todos os anjos. Não podemos generalizar esses aspectos a cada um deles, ok? O que quero dizer é que não podemos generalizar que todos os anjos sejam iguais aos querubins, aos serafins, uma vez que não há qualquer referência explícita a indicar que a globalidade dos anjos sejam todos alados e que eles possam voar, né? Ou não, certo? Mesmo que na melhor das hipóteses exista uma inferência, ainda que não obrigatória, feita a partir das passagens, né, que nós vimos aí, que descreva eles voando. Mesmo assim, não podemos taxar isso no geral, que todos os anjos voem e possuem asas. Assim também, como eu já tinha dito, que a Bíblia sempre relata anjos na aparência de homens, até mesmo de rapaz, como citei lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 5, que apareceu ali um anjo rapaz, um anjo moço. Bem, nós vimos aí que eles tomam forma corpórea humana, né? Geralmente, na maioria dos textos, ou em quase todos os textos bíblicos, homens, né? Mas não há referência de anjas, anjo, mulher. Por quê? Porque nós entendemos que os anjos, né, não teriam sexo. Mas temos uma passagem na Bíblia que às vezes chega a nos desafiar, que é o caso do texto que eu citei anteriormente em Zacarias, capítulo 5, precisamente o versículo 9, que descreve supostamente anjos mulheres. Vamos ler então o que está escrito em Zacarias, capítulo 5, versículo 9? Diz assim o texto, presta atenção. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Olha para esse texto, vamos lá. Um efa é uma mesma coisa de um baú, né? Naquela época era considerado uma medida judaica para grãos e às vezes para líquidos, equivalente a cerca de 22 litros, segundo os livros bíblicos de Juízes, de Rutes e de Zacarias. Então esse efa ou baú, uma medida de peso, né? Que equivalia a 22 litros, né? Segundo o comentário de Albert Barnes, que foi um teólogo americano nascido em Roma e que se formou em Hampton College, Clinton, em Nova York, no ano de 1820. Ele também se formou no Seminário Teológico de Princeton, no ano de 1823. Dentro do texto referente às duas mulheres, ele argumenta assim: pode ser que não haja símbolo aqui. O texto nomeia mulheres porque era símbolo de um período em que elas eram tão inferiorizadas. Agora, observe o texto, descreve asas como asas de um pássaro imundo, né? Um pássaro forte, poderoso, carregado por uma força que não era sua.
diz que elas voaram além da vontade delas, pois o vento estava em suas asas. Rapidamente, inexoravelmente, irresistivelmente, elas voaram e carregaram o Efa entre o céu e a terra, é o que o texto descreve. E nenhum poder terreno poderia alcançá-la ou resgatá-la, o que sugere o texto. Pode ser, queridos, que os espíritos malignos sejam simbolizados como sendo semelhante a essa maldade humana personificada ali, né? Personificada naquele momento, como arrebatar as almas dos condenados que, ao servi-los, tornaram-se como aquelas figuras. Bem, é o que o comentarista sugere para esse texto. Esse é o comentário, né, do teólogo Barnes dentro desse assunto sobre essa descrição de anjos mulheres no livro de Zacarias. Mas nós podemos citar um outro comentário também de um teólogo chamado Thomas Cook, que viveu de 9 de setembro de 1747 a 2 de maio de 1814. Ele foi o primeiro bispo metodista da história, nascido em Brecon, país de Gales, que foi ordenado sacerdote. Isso aconteceu em 1772. Ele até chegou a ser expulso do seu púlpito anglicano por ser metodista, né? Isso aconteceu em Saltpertaten, né? Esse Saltpertaten é uma pequena vila do sudeste do Reino Unido com 3.064 habitantes, mas Cook conheceu John Wesley em 1776. Mais tarde, ele cofundou o metodismo na América. Depois ele estabeleceu missões metodistas no exterior, né, que no século XIX se espalharam ali pelo mundo. Pois bem, segundo o comentário de Cook, falando de Zacarias 5:9, ele disse que existia grandes dificuldades em explicar essa parte da visão e que outros comentaristas também estão muito divididos sobre a argumentação desse texto. Ele cita ainda o exegeta Anthony Augustin Calmet, conhecido como Agostinho Calmet. Ele era um francês que foi abade de Senones, uma comunidade francesa na região administrativa de Grand Leste. Foi destacado exegeta francês, né, que escreveu a história do Antigo e Novo Testamento e também a história dos judeus. Então, ele é conhecido por essas escritas aí. Então, ele diz que a mulher inserida na Efa denotava a iniquidade da Babilônia. A massa de chumbo que o texto descreve, que caía sobre ela, era a vingança do Senhor. E as duas mulheres que a levantaram no ar, levantou o Efa no ar, foram os Medas e Persas, né, que destruíram o império da Babilônia. Até aqui o seu comentário faz um bom sentido se a gente pegar ali indícios da história e ir colocando, né? Aí faz sentido o comentário dele. Aí depois veio Charles François Hubigant, né? O Hubigant, um sacerdote francês, um eminente estudioso da Bíblia, que nasceu em Paris no ano de 1686. Hubigant, ele ingressou na ordem em 1704 e logo ele se destacou por suas grandes realizações em pesquisa. Hubigant então observa que ninguém ainda descobriu, nem nunca descobrirá, porque essas mulheres devem levar o Efa para a terra de Shinar. Ou, para ficar mais claro aqui, era a terra dos caldeus, conforme o texto direciona, se for para entender aí de forma literal e não metaforicamente. Os judeus não foram novamente levados cativos para a terra dos caldeus após a reconstrução do templo ali na época por Zorobabel. E nem os caldeus podem ser entendidos pelo Efa, que é transportado para a terra de Sinar, com a mulher
que o abusou com propósitos fraudulentos. Shiná será mais adequadamente então entendido como falado metaforicamente no último cativeiro dos judeus. É o que Rub Gent explica e traz das suas colocações dentro desse texto de Zacarias. Então, sobre o qual agora, dentro da explicação dele, se Siná, metaforicamente falando, foi o último cativeiro dos judeus, sob o qual eles agora vivem, estando em certo sentido nos vários reinos do mundo, no mesmo estado de servidão em que viviam sobre o rei dos caldeus naquela época, tendo a sua habitação em todo lugar, espalhado por toda a terra. Então, queridos, não há necessidade de se preocupar em explicar porque o Efa deve ser carregado por duas mulheres e não por apenas uma mulher, como poderia ser, ou mais, ou pois o império dos gregos e romanos não é indicado por esse meio. Não dá para extrair essa explicação dessa forma. Duas mulheres pertencem apenas à parábola. Como parecia demais para alguém levar um país distante, um Efa carregado de chumbo com uma mulher calada. Essa é a colocação que ele faz nesse sentido aí, né? Agora, podemos entender que as duas mulheres mencionadas nessa passagem não são especificamente chamadas de anjos, mas são claramente agentes de Deus ou representações das forças de Satanás, tal como os anjos bons e maus, anjos caídos ou não. Dá para entender então? Agora, deixando esse assunto então para que você possa tecer seus comentários, aumentar suas interrogações ou não, aí requer você ver que os pesquisadores, comentaristas ainda têm as suas interrogações, né, em definição do que aquela profecia quer dizer. Então sinta-se no desejo de pesquisar mais, estudar melhor esse texto, compreender um pouco mais do que foi dito até aqui, ok? Então, voltando então sobre a questão da classificação dos anjos, que é o nosso foco aqui nesse estudo, então vamos entender. Alguns pesquisadores se questionam sobre se os serafins e os querubins são realmente anjos, já que não são identificados de forma clara como sendo realmente anjos. Então vamos entender melhor entendendo a classificação desses anjos. Porém, dada a natureza deles, o seu serviço como os servos sobre-humanos de Deus, aí a gente pode classificar dessa forma. Vamos falar um pouco sobre esses seres angelicais no que diz a respeito os seus títulos, a classificação dos anjos. Vamos falar sobre os querubins. Eles constituem uma classe de anjos de hierarquia evidentemente alta, uma vez que Satanás era um querubim. Como podemos ler registrado em Ezequiel, capítulo 28, versículos de 14 a 16, que diz que ele, Satanás, era um querubim. Parecem funcionar como guardiões da santidade de Deus, tendo guardado o caminho, da árvore da vida também lá no jardim do Éden, como está escrito em Gênesis 3, 24. O uso de querubins na decoração do templo e do tabernáculo pode ainda indicar sua função de proteção, a função protetora dos querubins. Isso nós vemos registrado em Êxodo capítulo 26, versículo 1, Êxodo 36, versículo 8 e 1 Reis capítulo 6, versículos de 23 a seguir. Há também um registro na Bíblia que eles carregavam o trono carruagem que Ezequiel viu, lá registrado no capítulo 1, de Ezequiel e também no capítulo 10. Alguns identificam também as 4 criaturas viventes registradas no livro de Apocalipse 4, versículo 6, como querubins. Embora, queridos, outros pensem que essas possam ser representações dos atributos de Deus. Representações dos querubins também farão também parte do templo milenar
que é registrado em Ezequiel 41. Então, o que podemos apanhar, fazer um apanhado aí do que os profetas falam sobre os querubins. Há uma outra classificação de anjos que a Bíblia cita, que são os ofanins. É um nome de origem hebraica, ofanim, que significa rodas ou esferas. Eles só são citados no livro de Enoque, como anjos que guardam o trono de Deus. Além do nome ofanis, eles também são referidos como tronos do cristianismo. Tronos vem da palavra original tronos, né, que significa anciões. Os ofanis são então uma das 7 castas angelicais e são responsáveis por cuidar dos outros anjos. E os seus poderes são baseados em luz e cura. E a descrição deles é como você vê aí na foto, na tela, né? Os ofanins. Aí tem uma outra classe de anjos que é mais conhecida do que esses que acabamos de falar, que são os serafins. E tudo o que sabemos acerca dessa classe de seres angelicais a nível de Bíblia encontra-se em Isaías, no capítulo 6, versículo de 2 a 6. Aparentemente, os serafins eram uma ordem similar aos querubins. Eles atuam como assistentes no trono de Deus e são agentes de purificação. Era seu dever louvar a Deus. A sua descrição sugere uma criatura humanoide com 6 asas. Serafim poderá derivar de uma raiz significando assim arder ou positivamente ser nobre, muito conhecido como anjos de fogo. Restam então, depois dos serafins, 3 outras classificações de anjos. Querubins, já falamos, ofanins, falamos, os serafins, e agora existem os anjos eleitos. Registrado em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, Paulo fala sobre esses chamados assim: alguns estudiosos irão dizer que esses são os anjos que não seguiram Satanás após a sua rebelião no céu. Mas ao certo, estes que Paulo se refere são os eleitos que foram comprados pelo sangue, né? Os nascidos de novo, os comprados pelo sangue de Jesus. Então, na colocação de Paulo, são mais para ser os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas há uma outra classificação aqui, que essa de fato seria referente a anjos sim, que são os vigilantes. Corresponde à palavra aramaica que significa vigilante, ser um acordado, um atento, né, atencioso. Daniel 4, versículo 13, Daniel 17 e versículos 23, precisamente o versículo 17 de Daniel 4, poderá sugerir tratar-se de um modelo especial de anjo. Parece descrever ali nesse texto anjos santos, constantemente vigilantes para servir o Senhor, que observam os governantes do mundo, os assuntos dos homens, ficam vigiando, né, para transmitir informações a Deus. No versículo 13, a descrição adicional é um santo, né? Poderá sugerir que existem também vigilantes ímpios, isto é, forças demoníacas que observam as atividades humanas, procurando influenciar, destruir, atrapalhar, né, a criação de Deus. Esses são os vigilantes que a Bíblia também cita. Porém, a Bíblia cita uma outra classificação, que são os seres viventes angelicais. E essa eu quero trabalhar mais, né, na colocação para que você entenda melhor. Trata-se de criaturas angelicais que parecem estar envolvidas na revelação da glória de Deus de Israel, da sua onisciência, da sua onipotência e onipresença, como está registrado em Ezequiel capítulo 1, versículo 5 e Apocalipse capítulo 4, versículos de 6 a 1. Na descrição bíblica, não parecem tão assustadores
quando descritos pelo profeta Isaías, né? O profeta Ezequiel também descreve, o apóstolo João também falou sobre eles no livro de Apocalipse. Porém, queridos, um artista que mora na Alemanha, ele é chamado Jonas Pfeiffer. Ele criou digitalmente uma série de animações que seriam os seres viventes celestiais descritos na Bíblia. Então veja, as imagens logo viralizaram na internet, né, e deixando alguns usuários até com medo e outros maravilhados com a imagem. Lembrando que essas imagens são uma ilustração dos seres viventes e não podemos confundir esses seres viventes com os anjos que têm forma humana e entregam os recados de Deus, como os querubins, né, os serafins, os anjos que citamos anteriormente. Esses aqui são seres viventes angelicais que vivem em volta do trono da glória de Deus, ok? Esta primeira ilustração, ela é baseada em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 a 14, na tradução bíblica Almeida Corrigida Fiel. Então, olha o que o artista aí, Jonas Pfeiffer, ele conseguiu extrair da Bíblia e fazer esse desenho aí. Vamos ler como o profeta descreve esse ser vivente, só para você ter uma ideia de como ele é descrito na Escritura Sagrada. E o artista pegou essa descrição e fez esta imagem aí. Olha como está escrito lá. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. Luziam como a cor de cobre polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como um rosto de homem. Do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Observe a descrição do texto. Imagina pegar isso e se colocar em uma gravura para você ver que não é uma coisa muito assim bonita de se ver. A segunda ilustração é baseada em Ezequiel, capítulo 1, versículo 15 a 21. E o texto diz assim: E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e as obras delas eram como cor de berilo, e os 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto, a sua obra, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Então, é o que você vê aí nessa figura. Há uma terceira ilustração, que essa foi baseada em Isaías, capítulo 6, versículos de 2 a 8, e Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, ainda na tradução da Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Aí diz lá o texto: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pois bem, queridos, lemos no texto bíblico como os profetas descreveram
estas criaturas. Enquanto fazíamos a leitura, você acompanhou, você viu as fotos de cada um deles, mas para ficar um pouco mais real, vamos ver as animações que esse artista fez com essas gravuras. Vamos assistir como de fato seriam os seres viventes angelicais, ok? Observe aí na sua tela. Pois bem, queridos, olha, depois de ver assim, numa forma quase real, então fica meio que assustador, né, de verdade, observar assim, não é isso? É bom saber, caros ouvintes, que esses seres viventes, eles habitam apenas nas regiões celestiais e sustentam o trono de Deus, bem diferente dos mensageiros, os quais falamos anteriormente, ok? Pois bem, já falamos dos querubins, falamos dos serafins, discutimos sobre quem seriam os anjos eleitos, falamos sobre os vigilantes e também você viu aí os seres viventes. Mas então surge uma outra interrogação. Existe mesmo o anjo da guarda? O que a Bíblia fala sobre anjo da guarda? Bem, esse será um dos tópicos, né, da terceira parte desse estudo. E vamos trazer com detalhes, né, falando ali sobre o anjo caído chamado Lúcifer. Quem ele era, por que ele se tornou assim, o que ele fazia antes. Também tiraremos uma grande dúvida de muitos que dizem que os anjos almejavam pregar o evangelho de Cristo. Seria isso uma verdade ou uma má interpretação bíblica? Pois bem, no próximo vídeo, parte final desse tema, angelologia, a origem dos anjos, acione aí o sininho, não perca a parte que dará sequência a esse estudo sobre a origem dos anjos, ok? Você ainda não se inscreveu? Então se inscreva, deixe o seu joinha, acione o sininho e compartilhe esse vídeo para estar ajudando o nosso canal, ok? Te aguardo então no nosso próximo vídeo. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto.